Para quem não me conhece, eu sou Germana Lucena e sou idealizadora da metodologia anatomia vivencial e estamos aí há 2 semanas, toda noite, trazendo um tema. Eu escolhi 10 temas e a gente está numa atividade preparatória para uma semana de imersão, uma semana que eu vou oferecer online, gratuita, onde a gente vai trabalhar o tema da potência yogi, tá? E a gente vai falar o que é uma prática yogi potente. E a gente vai associar a uma potência na execução, a uma potência na percepção dos resultados e também numa segurança. A gente quer avançar, acima de tudo, com segurança. Bom, então a gente vai trazer hoje esse tema do mito da dor na prática yogi. Vamos falar sobre esse tema que é muito instigante. Eu acho que é o foco de muitos debates, de muitas questões, de muitas reflexões, e eu não poderia deixar de trazer esse tema para a nossa conversa, né, desses 10 temas. Não poderia estar de fora o tema dor física. A gente vai falar da dor física na prática do yoga. E o recorte que eu trouxe para esse tema foi a ideia dos mitos. Quais são os mitos que estão ali rondando esse tema, né? Que permeiam esse tema? O primeiro aspecto é que a gente vê, né, e escuta histórias de alunos que são instrutores, que ouviram de outros profissionais, ou que ouviram em alguma formação que ele fez, ou que conhece algum caso, né? A ideia, e aqui eu trago para uma reflexão, porque eu vou defender a perspectiva de que essa ideia é uma ideia equivocada, e vou conversar com vocês hoje sobre isso, mas existe uma ideia que é uma ideia equivocada de que a dor ela deve fazer parte, né, da prática física do yoga. Então, sem dor não tem ganho, né? Ou não passar pela dor, não vivenciar a dor é não se superar. Ficar na zona de conforto, não ultrapassar seus limites, que a dor faz parte do processo. Enfim, uma série de frases. Essas frases que eu estou trazendo para vocês são exemplos que eu já ouvi de alunos que me trazem, tá? Não estou criando nada, eu estou reproduzindo algo que eu tenho testemunhado, que eu tenho ouvido, né, nas oportunidades de troca e de treinamento com os alunos. E aqui eu vou trazer para vocês a visão de que a gente não vai por esse caminho, né? Dentro do Anatomia Vivencial, um dos aspectos que são essenciais para a gente pensar sobre uma prática segura é estabelecer um ambiente seguro e confortável para o aprendizado. A gente vai muito pela via do corpo, no termo que eu já falei dele aqui essa semana, mas que a gente não tem uma tradução literal para o português, mas que em inglês seria awareness, né? Então, esse estado de atenção plena. Então, é o estado de presença. É nesse estado que o aprendizado acontece. É nesse estado que a transformação acontece. Então, a gente não pode esperar que o aluno que se submete a um processo doloroso durante a prática, isso seja um modelo que nós devamos perseguir, tá? Então, eu acho que realmente a gente precisa refletir, isso é bem sério. E eu tenho vários exemplos que eu queria trazer para vocês hoje sobre essas visões equivocadas. Então, eu tenho exemplos de alunos que falaram que já tinham hérnia de disco, que estava com pouca dor, não estava em crise, e que começou a fazer aula, as dores começaram a piorar, e numa determinada situação, era um exemplo de um homem, ele tem mais de 50 anos, acho que a idade dele é entre 50 e 60, e que o professor sentou nas costas dele para focar ele numa Paschimottanasana. E ali ele travou.
Ele travou que ele teve que ir realmente ir para o hospital para tomar, né, uma medicação injetável para poder reagir, né? E ele ficou um tempo de cama. Então, a gente tem que pensar muito sobre quando a gente encontra um corpo que traz uma história, que traz uma dor, que traz uma lesão, nós não queremos ir de encontro àquela lesão. Pelo contrário, a gente tem que entender como aquela história se construiu e, a partir daí, a gente vai, sim, encontrar caminhos de auto-organização pelo corpo. Mas a ideia que eu trago aqui para vocês hoje, que eu quero que a gente reflita junto, é em relação a um caminho que é mais fácil, há um caminho que é fluido, há um caminho que é possível, há um caminho que é confortável. Tá? Eu lembro de um outro caso de uma aluna que foi um workshop, aí foi um evento de final de semana na Bahia, e que ela estava, assim, no final, ela estava encantada, né, com as práticas que ela tinha vivenciado, que ela tinha experienciado, e ela falou: nossa, Germana, faz muito tempo que eu não sei o que é fazer uma aula de yoga sem dor. E eu confesso que quando eu escutei aquilo, eu achei tão, tão surreal. Eu falei: como assim? Né? Como assim que você está o tempo todo praticando com dor? Né? E aí, tanto ela como as pessoas que tinham me levado lá para esse evento deram esse depoimento de que já tinha acontecido várias vezes dela sair de uma aula de yoga e ir para um atendimento de urgência para tomar um analgésico intramuscular, né, para tomar uma injeção com analgésico de tanta dor. Então, esse movimento é um movimento de muita agressão, né? E a gente sabe, né, a rinça, não violência, começa com nós mesmos. Então, começa com a nossa estrutura. Eu vou passeando por esse conteúdo, mas também vou olhando aqui algumas perguntas que vocês vão trazendo, né? A Rose fala que mexer no corpo é mexer com memórias, além da questão puramente física orgânica, sim. E o limite ou a diferença entre o que é emocional e o que é encurtamento ou pouca flexibilidade é difícil de saber. Sim, Rose, eu queria aproveitar essa tua fala para trazer uma reflexão também. É que, na verdade, quando você está ali com aquele ser, com aquele corpo, com aquela experiência no yoga, um conselho que eu te dou é: não faça muitas divisões, não faça muitas separações, porque os caminhos são muito... A linha é muito tênue, né? Porque há um diálogo entre essas dores emocionais, esses encurtamentos físicos. Por quê? Porque são aspectos, são a manifestação de quem essa pessoa é, de como ela se estruturou, de como ela está na vida, né? E então a gente não vai muito se preocupar em segmentar. Claro, existem as questões físicas que a gente tem que olhar para elas, eu sempre reforço isso com os meus alunos, mas o que eu sempre encorajo os instrutores nesse aspecto da dor é olhar para o ser humano. Um ser humano que tem suas subjetividades, que tem o seu limiar, que tem as suas histórias, que tem as suas memórias, que tem os seus padrões mentais, padrões emocionais, padrões de movimento. Então, está ali, é um caldeirão, né? Está tudo junto. Agora, a gente vai falar também sobre essa dor física, sobre a dor de quando a gente começa a mover o corpo. Eu vou trazer algumas reflexões para vocês, tá bom? Bom, um outro aspecto que eu queria reforçar é que, de fato, sob a perspectiva da anatomia vivencial, nós não encorajamos, não trabalhamos com essa perspectiva, né? De que sem dor, sem avanço, sem dor, sem... Né? Acho que é um equívoco mesmo,
E quando a gente pensa em, por exemplo, tapar, né, esforço, a prática yoga, né, é uma prática do bom combate. É uma prática de superação, sim. Há superação física, há. Mas não esqueçamos, a, a porção, né, a camada do corpo físico é um coxa, é uma camada da mente. E a gente está querendo usar essa camada física para acessar outras camadas. Então, se eu ficar só focado na estrutura física e colocar uma meta que aquele corpo não está pronto, eu vou lesionar, tá? E a gente não pode banalizar a lesão na prática yoga. A gente não pode achar que isso é um bônus, eu vou ter que pagar esse preço. Não, uma coisa não tem que vir inteiramente integrada com a outra, tá? Então, vamos fazer essas dissociações. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é que a dor, ela é um sinal, né? Ela é um sinal do nosso corpo. Então, esse sinal está comunicando algo, está dizendo algo. E a gente precisa escutar. O limiar de dor, a experiência da dor, é uma experiência subjetiva que tem vários elementos? Sim, sim. E a gente percebe que quando a gente vai mudando essa relação com o nosso estado mental, com o nosso sistema simpático e parasimpático, com esse limiar, ele vai se transformando, né? Então, claro que eu preciso olhar para esse ser humano integrado e melhorar todas as condições, mas eu não posso achar que a dor é algo que não pode ser escutado, algo que você não quer pagar o preço do avanço, que precisa passar por isso. Aí é que eu considero que eu trago para vocês essa reflexão de que aí está um equívoco, tá bom? Bom, e aí eu queria falar um pouquinho das diferentes percepções dolorosas, digamos assim, dos diferentes tipos de dor. Então, eu posso ter uma dor de uma lesão pré-existente, eu posso ter uma dor de uma. Vou dar um exemplo mais comum, né? Uma hérnia de disco, por exemplo. Eu posso estar ali assintomático, aquele nível de tensão, de sobrecarga em toda aquela região da minha coluna, né? Aquela dor às vezes aparece, tem as crises, depois ela vai embora. E o aluno chega e vai fazer uma prática, extrapola o seu limite e detona uma crise, né? Então, uma hérnia de disco, ela é um processo, uma herniação de um disco intervertebral é um processo degenerativo. A gente fala que uma hérnia, ela foi construída, ela traz a história, né, das relações ali, como aquela pessoa utiliza o seu corpo, as tensões, as sobrecargas. Então, uma hérnia é diferente de uma fratura, que eu estou super bem, caí, fraturei o osso, o problema começa ali quando houve um mecanismo de lesão. O mecanismo de lesão da hérnia, ele vem, né, nessa construção. Ou um desgaste na articulação coxofemoral, né, ou uma tendinite de cabeça longa do bíceps, aqui, ou uma bursite, né? Então, assim, não tem nenhum movimento que a gente faz, fiz um asana e ganhei uma bursite. Hoje eu fiz uma aula e estourou uma bursite. Não existe isso, né? Existia um processo inflamatório que estava ali e que eu posso ter feito algum movimento que gerou uma sobrecarga e que eu agudizei aquele quadro, tá? A maioria das vezes, se a gente observa, eu sempre digo assim, quando o aluno fala assim, Germana, o que fazer? Eu escuto de quase todos os instrutores de yoga. O que fazer para não lesionar o meu aluno na prática? Então, sempre dou duas dicas, né, que eu considero valiosas, que servem para
todas as situações, para todos os casos. Primeiro, cuide do conforto do seu aluno. Observe se ele não está, naquela prática, sendo tomado, né, por algum desconforto e que ele está mergulhando no equívoco de tenho que me superar e tenho que aguentar a dor. Então, primeiro ponto, cuide do conforto do seu aluno. Observe se há um conforto. Aí a gente tem alguns indicadores para pensar nesse conforto. A configuração de como o corpo dele se organiza no asana, né? A gente vai se habituando e cada vez que você tem mais experiência com esse ofício, digamos assim, de ser instrutor de yoga, a gente vai olhando para os corpos e a gente vai aprendendo a reconhecer se naquele corpo tem uma situação de conforto ou desconforto, se há uma harmonia ou não ali. Né? Então, olhar para esse corpo, olhar para esse aluno e ver se há harmonia e se há conforto. Segundo aspecto, né, que é bem importante, a respiração está acontecendo junto com o asana, ele está respirando, ele está entrando num fluxo, e quando eu digo o fluxo da respiração, mesmo que eu faça asanas de permanência, tá? Não estou pensando só numa prática flow, não. Mesmo numa permanência, meu aluno está respirando, ou em algum momento do asana ele segura, ele prende a respiração. Como é que está a face dele? Como é que está a expressão facial dele? Né? Se eu der algum comando de ideação, de intenção, tem espaço nele para seguir, né, para mergulhar nesse meu convite, ou ele está ali tomado no esforço e na luta para tentar estar na postura. Então, essa é a primeira dica, o primeiro conselho que eu dou. Olhe para se esse aluno está confortável, né? Então, se ele respira, se a configuração do corpo dele no espaço quando executa o asana, se está harmoniosa, se você coloca uma ideação, se ele está ali podendo preencher sua mente de alguma ideação, de algum significado. Quem estava aqui ontem, a gente usou a ideação, por exemplo, do guerreiro. Né? Uma pessoa que está na postura do guerreiro com dor não conseguiria seguir os comandos de ideação que eu trouxe. Né? Então, primeiro a gente cuida da parte física para depois a nossa mente ficar livre para outros mergulhos. Né? Lembrando que asana é prática psicofísica. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, refine a capacidade de sentir do seu aluno. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes, a gente encontra alguns alunos que eles vêm com um padrão, né, de tanta rigidez, de tanta tensão, de dor, está fazendo tão parte do universo dele, do contexto dele ou dela, que o aluno não percebe. Então, quanto mais a gente puder refinar essa capacidade de sentir, melhor. Sabe por quê, gente? Porque um aluno que tem o que a gente chama de uma consciência perceptiva refinada, esse aluno ele vai estar ali mais permeável às oscilações. Porque quando a gente fala de dor na prática yoga, via de regra, essa dor ou essa lesão, ela pode ser evitada se o seu sistema de alerta está acordado. Então, o que é esse sistema de alerta? É essa capacidade, esse refinamento perceptivo para eu sentir pequenas variações que vão sendo sinais que meu corpo envia. Vou dar um exemplo. Tem situações que a gente se coloca que gera uma sobrecarga na lombar. E às vezes a gente está tão anestesiado que nem sente. Às vezes precisa vir uma crise, uma dor forte para a gente dizer, nossa, sabe aquela história da pessoa que diz assim, eu estava super bem, estava ótimo, deu um espirro,
ganhei uma crise na minha coluna, era uma hérnia, herniou minha coluna. Ou eu estava super bem, fui dar ré no carro, olhei para trás, travou minha coluna. Eu fui pegar um objeto lá no supermercado, travou minha coluna. Não foi o espirro que deu uma hernia de disco, né? O espirro até é um mecanismo que aumenta a pressão intraabdominal e que chega lá, por exemplo, numa hérnia lombar, aumenta a pressão ali. Mas aquela história já existia. Aquela sobrecarga já aconteceu faz tempo. Aquilo ali já está estruturado, né? Então, o que é que a gente pode fazer, né? A segunda dica, o segundo conselho, refine a capacidade de autoobservação do seu aluno. Não só de se observar, mas refinar a capacidade de sentir e de reconhecer o que sente e de fazer diferenciações. O cérebro aprende muito fazendo diferenciações, tendo referências. Eu vou dar um exemplo. Eu falei aqui numa das aulas que eu estava dando um treinamento de um programa que eu tinha desenvolvido em parceria com uma amiga, a Silvia Fuller, que era um programa que a gente chama de Meditar é Possível. Então, é um trabalho preparatório para a prática meditativa usando as práticas, as lições do método Feldenkrais. Eu fui dar um workshop que era só sobre isso. Eram 3 módulos. Primeiro módulo, a gente utilizava a preparação física, então eu focava em áreas, né, que eram mais desafiadoras, bacia, coxa femoral e coluna. Então, a gente pegava esses 3 pontos. Depois, a gente ia para a respiração. O segundo módulo era trabalhar a respiração. E o terceiro módulo era foco e concentração. Então, a gente ia do mais denso para o mais sutil. E no último dia eu encontrei um aluno que passou por todo o processo e a gente sempre conversava, fazia os trabalhos, fazia as lições, meditava, fazia outra lição, meditava. Então ia sempre intercalando, era um efeito cumulativo, né? Era um treinamento de efeito cumulativo. E quando chegou no último treinamento, no último dia, que eu pedi para as pessoas se organizarem, se ajustarem, se posicionarem para escolher a melhor postura, a postura mais confortável para elas, e a gente já tinha praticado bastante, eu tinha utilizado referência de apoiar sobre os isquios, joelhos mais baixos do que a coxa femoral, para não gerar uma sobrecarga na lombar, a coluna que cresce, a cabeça que busca a verticalidade, o peito aberto, enfim, trabalhei com eles todas as referências. E no último dia tinha um aluno que estava assim, né? A coluna dele era um C, os ombros aqui, a cabeça enterrada, os joelhos bem altos e ele apoiado assim nos joelhos, sentado para meditar. E eu tinha dado vários comandos de ajustes, de adaptações, e ele não fez nada. E é porque ele não escutou? Não, ele escutou. É porque ele não entendeu? Ele entendeu o comando, mas ele não conseguiu linkar com o que ele sentia, o que ele percebia e o que estava de fato acontecendo. Então, o que ele sentia e o que ele precisava tinha uma distorção aí, tinha uma desconexão. E aí eu lembro que assim, eu fiquei naquele desafio. Vou para a provocação ou deixo ele, né, experimentar e ver o que é que vai ser o processo dele. Mas não me segurei e disse, não, vamos lá, vamos lá para a boa provocação. E aí eu cheguei junto, algumas pessoas já tinham começado a prática meditativa, e eu perguntei para ele, né, se ele percebia que aquela era a melhor posição para ele. Ele disse que achava que sim. Mas se você está confortável, pô, beleza. Tá. Então, eu posso te fazer alguns convites, algumas provocações, e vamos ver se muda a tua percepção? Pode ser. E aí eu comecei a fazer, construir com ele, sempre perguntando, pode ser assim, está confortável assim, né? Fomos botando as almofadas, fomos botando suporte, ajustamos, demos uns apoios
os joelhos dele estavam muito altos, coloquei umas almofadinhas para ele, de fato, relaxar adutores, entregar o peso das pernas. Fomos encontrando os isquios, pedi para ele tocar os isquios, construiu a base, apoiou os isquios, liberou o coxo femoral, fomos construindo a verticalidade da coluna, cabeça, peito abriu, ele respirou diferente. E aí eu perguntei, tá melhor assim? Nossa, tá muito melhor. Então a gente fica pensando, que espanto foi esse, né? Por que ele não fez? Ele tinha algum distúrbio? Não. Ele tinha algum problema cognitivo? Não. Ele entendeu o comando, só que havia uma distância entre o que ele percebia, o que ele sentia, o que ele percebia, né? Sentir, perceber, identificar, reconhecer, e uma outra possibilidade, né? O que eu estava convidando. Ele não associou o que eu convidei para o que ele estava fazendo. Ele achava que era a mesma coisa. E havia aí um gap, mesmo uma distância muito grande. Então, esse exemplo me marcou muito e foi muito legal. Depois ele veio conversar, a gente conversou muito sobre isso, foi muito bom para o processo dele e para mim foi um super aprendizado, porque, de fato, a gente precisa refinar, a gente precisa treinar, e é treino mesmo, gente. É treino neuronal. Quando eu estou falando de treino, eu estou falando de treino mesmo, de dar estímulo, né? Fazer um convite, criar uma experiência de aprendizado. Esse é o ponto. Porque quando a pessoa aprende, quando ela percebe, quando ela sente, quando ela refina essa conexão do sentido perceber e do agir, ela muda o padrão dela. E aí a gente pode construir com o nosso aluno tanto digamos, uma condução mais convencional, mas a gente pode também abrir espaço para pequenas experimentações. Tem uma coisa bem interessante, o Moshe Feldenkrais, às vezes, ele queria... isso para mim foi muito novo, porque quando eu fiz a formação, né, minha formação de base é fisioterapia, então, quando eu fui para a formação do método Feldenkrais, eu já estava no universo do yoga, já tinha aberto muito, já tinha passado por outros métodos da educação somática, mas tinha ainda aquela visão, né, muito forte para mim da visão do fisioterapeuta. E foi muito interessante ver, por exemplo, que o Moshe, em algumas situações, vou pegar um exemplo de uma escoliose, tá? Vou abrir um parênteses aqui para dar um depoimento de fisioterapeuta. Então, na escoliose, a gente tem uma curva para um lado e a gente vai, né, proveniente de uma torção, de um giro entre as vértebras, e a gente vai propor para que o aluno se ajuste, para o paciente, né, nós do fisioterapeuta, que ele vá abrindo a curvatura para o outro lado. E tem algumas intervenções que o Moshe ele fazia exatamente o contrário. Ele pegava aquela curva e, num determinado momento, ele aumentava a curva. Qual era o princípio do pensamento dele? É que, quando você está naquele padrão, aquilo é usual para você, aquilo é habitual. E quando você aumenta o padrão, é como se o seu sistema recebesse um estímulo novo. Então, está fechado? Peraí, vamos experimentar fechar mais um pouquinho. E agora? E aí você acorda, o sistema acorda e diz, nossa, tem algo aqui diferente. Claro, essas experimentações têm uma proposta, têm um porquê, não é sempre assim, e também, claro, dentro de um modelo de segurança, tá? Mas é no sentido de sensibilizar, tá? Deixe-me ver aqui, tem um comentário da Jamile que diz, já escutou em uma aula, respira na dor, não parem, respire na dor. A turma fazia caretas, a respiração não fluía, e eu sentei e aguardei a aula terminar. Se não há presença, não há yoga. Exatamente, Jamile. Compartilho com você da mesma forma.
O que é respirar na dor? Né? Eu fico me perguntando, quando alguém diz respira na dor, talvez isso faria muito sentido num parto, né? Num parto, assim, que é onde vem a contração, vem a dor, e você respira, e você entra, e você mergulha naquele processo, porque aquela experiência, e cada mulher vai vivenciar de uma forma diferente, depende também da sua bagagem, da sua história, mas, mas ali a gente poderia dizer que é um processo, que a dor faz parte do processo. Como cada uma vai perceber o limiar de dor de cada uma e como cada uma vai se relacionar com isso, sim. Mas no asana, não, gente. Dentro da prática yoga, tem uma questão que é o seguinte: a gente trabalha com a. Vai chegar um momento, né, que a gente trabalha com a supressão dos sentidos. Né? A gente vai fazendo o nosso desligar sensorial. Mas eu tenho conversado muito com uma amiga que também é instrutora de yoga, que vem da educação somática, que também é fisioterapeuta, é uma parceira querida, Cris Biapina. Ela faz um trabalho de Whole Movement e yoga muito lindo. E a gente tem conversado muito sobre isso. E compartilhamos da mesma ideia de que, para você desligar dos sentidos, você precisa estar muito engajado na sensorialidade, sabe? Parece uma coisa antagônica, né, contraditória até. Mas sabe o princípio do yin, do yang? Quanto mais você cresce numa polaridade, você chega no limite dela, você vai para outra. Seria essa uma metáfora que eu queria trazer para vocês. O que é que isso quer dizer? É que quando a gente trabalha esse refinamento do sentir, do mover, né, da motricidade com muita consciência, com muita presença, com refinamento, quando a gente tem uma consciência perceptiva muito expandida, é sinal de que o nosso corpo ele tem uma conexão cerebral, uma representatividade, redes neuronais muito fortalecidas, uma rede atencional. Então, aí sim, a gente começa, né, estimulando ali córtex pré-frontal, inibição do sistema límbico, a gente começa a criar essas rotas, e quanto mais a gente está consciente do nosso corpo, presente no nosso corpo, mais a gente mergulha fundo nele e depois a gente se dissolve. Eu não sei se está muito abstrato para vocês, gostaria até de receber um feedback sobre isso, porque eu acho isso algo tão importante, tão relevante. Então, o que eu aconselho para a gente praticar, né, pratyahara, né, se desligar dos sentidos, primeiro a gente precisa acordar, estimular, trazer para a consciência todos os padrões que estão, né, agindo ali fora da nossa consciência. Quando a gente traz isso para a superfície, aí a gente pode desligar. É como se aí sim a gente ganha a liberdade. Mas um corpo rígido, um corpo dolorido, um corpo travado, você querer que essa pessoa sente para meditar e desligue dos sentidos, ou você querer que num asana a pessoa respire na dor e continue mesmo na dor, né? É uma lógica que para mim não faz muito sentido. E eu acho que vai muito no contrafluxo, né? Claro, a gente pode, alguns de vocês podem dizer assim, se a gente pensar nos sadhus, né, da Índia lá, que estão lá, fogo de 40 graus, estão lá com panelas em chamas aqui com brasas, e estão lá meditando, ou que mergulham nas águas geladas, ou que meditam com uma roda, um círculo de fogo ao seu redor, numa temperatura ambiente de mais de 40 graus. O que é que quer? Isso não é
né, ultrapassar os limites? Sim, mas aquela situação, eles estão mergulhando tão fundo, eles estão acessando camadas mentais tão expandidas que eles desligam a sensorialidade. Eles desconectam, né? Eles desconectam da sensorialidade. Tá pegando fogo aqui, tá o fogo ao redor e ele está lá, imóvel. Mas isso é um treino mental tão profundo, que eu não posso pegar esse exemplo, gente, e colocar numa sala de aula, onde se dá aula para 15, 20 pessoas. Uma pessoa que passa o dia sentada, às vezes, em frente ao computador, que anda de carro, né? Que não senta mais no chão, às vezes, que nossa vida é muito da imobilidade e do conforto, como não se mover, e querer que numa aula de yoga, 2 vezes por semana, eu vá extrapolar os meus limites e vá respirando a minha dor. Então, vocês conseguem entender que 2 cenários completamente, né, distintos são esses, né? E quando isso, Rose, uma coisa é supressão de sentido, que é pratyahara, outra coisa é tentar ignorar uma dor, não escutar essa dor, né? E como a Isabel traz, né, pratyahara para ela é o passo mais difícil. Então, o que eu te encorajo, Isabel, é cada vez mais, isso é algo que eu estou praticando em mim, cada vez mais estimular, liberar o corpo, soltar, ativar, estimular a sensorialidade, deixar o corpo funcionar de forma mais integrada, e quando ele estiver super disponível, aí sim, eu posso sentar e meditar e posso desligar das minhas sensorialidades, né? Sim, um esforço sem forçar, porque a gente vai, a Rose está trazendo um aspecto aqui, que é o próximo ponto que eu iria trazer para vocês. Vai haver esforço? Sim. Se eu faço, por exemplo, se eu chego com o meu corpo todo encurtado, cheio de restrição, e vou me sentar lá para fazer Paschimottanasana. E aí, se eu chego lá e eu vou até aqui, até aqui tá bom, mais do que isso, para mim não dá, né? Ok, e eu fico na permanência, eu respiro, ou eu faço um preparatório e volto para a postura. Então, a gente vai estabelecendo esse diálogo. Tem uma outra coisa muito importante, gente, que eu queria falar sobre a execução do asana de forma confortável e segura. Eu queria que vocês sempre pensassem na sua prática pessoal e na prática do seu aluno, para quem é instrutor, em 2 aspectos. Primeiro, você tem que respeitar a história daquele corpo e respeitar o limite que ele apresenta nesse momento. E segundo, esse limite, ele é mutável. Existe um potencial adormecido naquele corpo. Então, com o estímulo correto, a gente consegue avançar, sim, e avançar com segurança, tá? Então, dentro de todas as práticas somáticas que a gente tem ensinado, tem compartilhado com vocês, dentro desse treinamento que eu estruturei, que é o Experiência Somática Yoga, eu tive o cuidado, né, de trazer ferramentas que estão muito mais conectadas com essa possibilidade de refinamento sensório-motor por uma via do aprendizado, da presença, da awareness, do bem-estar e da descoberta curiosa, porque aí sim a transformação acontece. E, claro, você prepara o corpo e vai para a respiração, vai para o estímulo, vai para a permanência. Você pode fazer asanas intermediários, você vai construindo o caminho para que aquele corpo mergulhe. Então, o principal objetivo, gente, dessa conversa hoje é que a gente não caia nessa cilada de que a dor é o único caminho de avanço na prática yoga.
e que sem dor não há avanço. Tá? Isso é o mais importante assim, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agora, existe vamos falar assim, um dolorido que acontece quando o corpo é provocado? Sim. Sabe aquela ideia, assim, eu sempre dou exemplo para os alunos, quando você vai, por exemplo, para uma aula na academia, que você diz, nossa, amanheci quebrado, tem muito ácido lático ali no meu tecido muscular e está sendo reabsorvido. É normal, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu escuto muito com os alunos nas dimensões de anatomia vivencial. Nossa, Germana, a gente fez tanto movimento, eu cheguei em casa e eu estava exausta. Ou então, nossa, eu mexi e senti que começou a doer meu corpo do pé à cabeça. Nossa, eu saí daqui com um incômodo, que me mexeu, eu estava com a dor na lombar, e a gente foi trabalhar e travou minha cervical, eu saí daqui com enxaqueca, eu saí daqui com a dor. E aí essas pessoas dizem assim, aí eu dormi, e quando eu acordei, estava sem dor. E aí eu falei assim, olha, não conheço nenhuma lesão tecidual que se regenere em menos de 24 horas. Para ser mais preciso, entre 10 e 12 horas. Né? Então, o que aconteceu? A gente precisa também aprender a identificar esses, digamos assim, esses relatos álgicos. Né? Então, se você sabe, você aprendeu a ensinar o asana da forma correta, você foi cuidadoso, cuidadosa com sua aluna, você observou essa qualidade, né, da atenção, da respiração, do conforto dela dentro de uma perspectiva saudável. Você está trabalhando com o refinamento do sentido, perceber, né, você está refinando a consciência perceptiva. E no outro dia, o aluno começa a ser, nossa, mexeu tanto e trouxe um incômodo no meu ombro. Aí depois é muito comum também, nossa, doeu meu ombro, mas parece que a dor está andando. Ontem foi o ombro, agora é o pé, agora é o joelho. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer, gente, é que quando a gente ensina um asana, quando a gente põe o corpo em movimento, convidando esse corpo para uma experiência que ele não está acostumado, a gente está tirando ele de uma zona de conforto. E uma readequação está acontecendo ali. Então, se você não ensinou o asana com nenhum mecanismo de lesão, você cuidou do conforto, você sabe que aquele movimento foi feito da forma correta, e esse aluno começa a sentir algumas dores, é importante que a gente acompanhe, né, esse diálogo dessa dor. Então, se é uma dor que surgiu de manhã, ele fez aula ontem à noite, amanheceu com esse incômodo, passou o dia, a dor sumiu, dormiu, no outro dia está bem, chegou para a aula, isso foi na terça, chegou na quinta-feira, está sem dor, né? Então, é um indício de que sim, a gente vai acompanhar esse caminhar da dor, ou essa reorganização desse sistema. Agora, claro, gente, o instrutor de yoga, eu sempre falo isso para os meus alunos, o instrutor de yoga tem que saber sobre o corpo em movimento, tem que estudar sobre a anatomia do movimento, sobre biomecânica, sobre cinesiologia, sobre como proteger o seu aluno, tem. E acho que, via de regra, os instrutores estudam muito pouco essa área. Mas não é papel do instrutor de yoga fazer diagnóstico, reconhecer uma patologia, tratar, prescrever tratamento, prescrever medicação. No máximo, você vai estar junto do seu aluno orientando. Então, ele vai ter um médico, ele vai ter o fisioterapeuta para acompanhar, para avaliar, para prescrever tratamento, e você vai acompanhar, né? A gente sabe que dentro do yoga a gente tem o ramo, né, digamos assim, da yoga terapia, mas a proposta da yoga terapia é criar condições, é uma visão muito mais integrativa, é criar condições para despertar os recursos internos do praticante para que ele possa se auto-organizar. E essa yoga terapia pode dialogar com esses tratamentos paralelos, caso a pessoa precise.
né? Mas a gente não pode, primeiro, de uma forma equivocada, incentivar a prática na presença de dor, e segundo, achar que um corpo que chega rígido, que chega dolorido, que chega sobrecarregado, quando a gente tira ele da zona de conforto, ele não vai reclamar. Ele vai reclamar sim. Vamos lá, tem alguns comentários aqui. O esforço sem forçar, sim. Isabel trouxe um aluno de 84 anos, conquistou a inversão Sarvangasana nas aulas online. Nessa quarentena, para minha surpresa. Maravilha. Então, se ela vivenciou todo o processo com segurança, né? Refinamento perceptivo, ativação da musculatura que protege a coluna, e isso foi construído e ela está bem confortável nessa situação, maravilha. Então, a gente precisa estar muito atento a essa ideia. Eu sempre brinco dizendo que é uma brincadeira séria, mas que todo instrutor de yoga ele deveria ser apaixonado pelo processo, esquecer o produto final, porque às vezes a gente fica muito no produto final. Então, pensa no processo, na construção. Passo a passo eu vou refinando e vou liberando. A Luísa está trazendo que eu fiz ela lembrar, a Luísa fez uma imersão presencial da anatomia vivencial. Quando eu fiz uma imersão contigo, no primeiro dia, ganhei crise de enxaqueca. Chegou até a vomitar. No dia seguinte, estava bem e atribuiu à alimentação. Sim, a gente vai olhando, né, para esses sintomas, esses diálogos que o corpo nos traz. E, claro, sempre passear por aquela ideia do respeito, se preserva, pausa, mas observa, continua, dá um estímulo confortável, porque o sistema ele vai se auto-organizar, tá? Então, eu queria deixar esse lembrete, gente, esse recado. Não cultivemos essa visão equivocada de que a prática tem que ser feita com dor, se não passar pela dor você não avança, né? Vai haver um esforço, sim, né? Eu brinco com os alunos dizendo, a diferença é aquela dor gostosa, aquela dor que está, né? Quando a gente sente que vai, mas é uma dor, se eu pudesse usar uma metáfora para vocês, assim, é uma dor que ela é aberta para o diálogo, sabe? Ela é uma dor que não fecha o tempo. Ela é uma dor que eu respiro e eu vou encontrando, eu vou mexendo. Aí, nossa, aqui dói mais. E se eu liberar aqui, né? Eu tenho uma dor lá na dorsal. E se eu acessar a cervical, aí vou liberando a cervical. Aí eu sei que tem cadeias de músculos ali que estão se relacionando e eles vão liberando. Então, é para isso que a gente estuda sobre o corpo em movimento, gente, para a gente acessar essa inteligência do corpo, porque não esqueçam, o nosso corpo, ele é feito para auto-organização. Ele tem estratégias de auto-organização, tá? Bom,